todos. Então, nós vamos dar prosseguimento à resolução de exercícios de funções modulares do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Esse exercício aqui é o exercício A272, letra B. Lembrando que esse daqui é o quarto vídeo falando sobre função modular. Então, resolvendo esse exercício, eu tenho que módulo de x² menos x menos 4, isso é maior do que 2. Recordando de vídeos anteriores, se eu tiver, por exemplo, módulo de x maior do que 5, eu sei que x maior do que 5 satisfaz isso, porque se eu colocar, por exemplo, 6, 7, 8, o módulo disso é maior do que 5. E se eu colocar também o x menor que menos 5, também funciona. Se eu colocar, por exemplo, menos 6, o módulo de menos 6 é 6, que é maior do que 5. Se eu colocar menos 7, o módulo de menos 7 é 7, que é maior do que 5, então ambos funcionam. Nós mostramos, fazendo pela definição, que chegaríamos nessa mesma análise. Então, usando essa ideia, para resolver essa daqui, eu tenho duas possibilidades. Ou x² menos x menos 4 é maior do que 2, ou eu tenho que x² menos x menos 4 é menor que menos 2. Lembrando, daria para resolver isso daqui usando a definição, mas dessa maneira aqui é mais rápida. Então, daqui eu vou ter x² menos x, passo 2 para o lado esquerdo, passa como menos 2, com menos 4 fica menos 6, eu quero que isso seja maior do que zero. Lembrando que para passar do negativo para o positivo, passa pelo zero, ou seja, passa pela raiz. Então, a raiz é fundamental para fazer essa análise. E descobrir as raízes aqui também é fácil, utilizando menos soma e produto, dado que esse coeficiente aqui vale 1. Então, as raízes daqui vão ser menos 2 e 3. Se eu somar 3 com menos 2, vai dar 1. Então, é menos soma das raízes, e 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais produto. Então, essas são as raízes. A parábola é voltada para cima, porque esse coeficiente aqui do x² é 1. Então, eu tenho algo assim, passa pelo menos 2 aqui, passa pelo 3 aqui. Então, entre menos 2 e 3, eu vejo que a imagem dessa função é negativa. E maior do que 3 e menor do que menos 2, eu vejo que a imagem é positiva. Como eu quero maior do que zero, ou seja, estritamente maior do que zero, então eu tenho que a minha solução aqui é x estritamente menor do que menos 2, ou o x é maior do que o 3. Agora vamos resolver essa. Então aqui eu tenho x² menos x, passando 2 para o lado esquerdo vai passar como mais 2, menos 4 mais 2 é menos 2. Eu quero que seja menor do que zero. Então, utilizando menos soma mais produto, também dá para achar essas raízes. Então, essas raízes aqui vão ser menos 1 e 2. Se eu somar 2 com menos 1, vai dar 1. Então, fica menos soma. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais produto, então funcionou. Parábola voltada para cima, porque esse coeficiente é 1, que é positivo. Então, aqui eu tenho isso daqui. Aqui passa pelo menos 1, aqui pelo 2. Então, entre menos 1 e 2 é negativo, ou seja, a imagem aqui é negativa. Aqui é positivo e aqui é positivo. Como eu quero menor do que zero, então eu quero entre menos 1 e menos 2. Então, portanto, as soluções é x menor que menos 2, x entre menos 1 e 2 e x maior do que 3. Então, escrevendo a solução, eu tenho x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é estritamente menor que menos 2, ou o x está entre menos 1 e 2, ou o x maior do que 3. Lembrando que dá para reescrever isso daqui de uma outra maneira. Então, fazendo isso de uma outra forma, eu poderia dizer que isso daqui é de menos infinito até menos 2. Esse colchetezinho virado está dizendo que o menos 2 não entra. União, o menos 1 até o 2. Menos 1 nem o 2 entram, então colchetezinho virado. União a 3, a mais infinito. Também o 3 não entra. Pronto, então isso daqui é uma outra maneira de escrever a solução. O próximo exercício é x² menos 5x em módulo maior ou igual a 6. Então, daqui eu tenho que o x² menos 5x
é maior ou igual a 6, ou o x ao quadrado menos 5x é menor ou igual a menos 6. Então, resolvendo essa daqui, eu tenho x ao quadrado menos 5x, passo 6 para o lado esquerdo como menos 6, isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, agora, eu preciso achar essas raízes e dá para utilizar menos soma mais produto. Ou seja, as raízes vão ser menos 1 e 6. Se eu somo o 6 com menos 1, vai ficar 5, então aqui é menos soma, 6 vezes menos 1 dá menos 6 mais produto. Lembrando, a parábola aqui é voltada para cima, porque esse coeficiente aqui é o 1, que é positivo. Então, aqui eu tenho isso daqui, passando aqui pelo 1 e pelo menos 1 e o 6. Então, aqui, menos 1 e 6. E eu vejo que entre essas raízes é negativa a imagem, e do lado esquerdo e do lado direito dessas raízes é positiva a imagem, né? Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, daqui eu vou querer o x menor ou igual a menos 1, o igual por causa que o zero também entra, ou x maior ou igual a 6, né? Então, ambas satisfazem essa desigualdade. Agora, trabalhando com essa daqui, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Então, utilizando menos soma mais produto, eu vejo que as raízes são 2 e 3. 2 mais 3 dá 5, então fica menos soma. 2 vezes 3 dá 6 mais produto. Parábola voltada para cima, passando pelo 2 e 3 as raízes. 2 e 3. Então, eu enxergo que entre 2 e 3 é negativo. Aqui é positivo e aqui é positivo. Como eu quero negativo, então eu vou querer entre 2 e 3. Então, aqui eu tenho que o x ele tem que estar entre 2 e 3. Então, portanto, as minhas soluções são x menor ou igual a menos 1, x entre 2 e 3 e x maior ou igual a 6. Então, solução é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é menor ou igual a menos 1, ou o x está entre 2 e 3, ou x maior ou igual a 6. Bom, gente, então agora resolvendo esse exercício, eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 4 em módulo menor ou igual a 6. Recordando que quando eu tenho, por exemplo, x menor ou igual, suponhamos, ao número 4, por exemplo, então, para que eu tenha essa desigualdade, o x, por exemplo, não pode ser maior do que 4. Por exemplo, se eu colocar o 5 aqui, módulo de 5 é 5, que é maior do que 4. Então, não serve. Então, o x no máximo pode ser 4. Agora, se eu colocar um número menor que menos 4, por exemplo, menos 5, e coloco aqui, módulo de menos 5 dá 5, que é maior do que 4. Ou seja, no máximo, ele vai ficar até o menos 4. Eu estou dando essa ideia aqui, mas em vídeos anteriores nós fizemos isso daqui também pela definição, mostrando que é exatamente essa desigualdade aqui, tá? Só que aqui a gente está desenvolvendo isso daqui de uma forma mais intuitiva. Então, eu vou usar a mesma intuição para resolver esse daqui. Então, daqui eu tenho que o x ao quadrado menos 3x menos 4, ele tem que ser menor ou igual a 6 e maior ou igual a menos 6. Então, a ideia foi a mesma. Então, com isso, eu tenho duas desigualdades aqui. Eu tenho que o x ao quadrado menos 3x menos 4, ele tem que ser menor ou igual a 6 e também tem que ser x ao quadrado menos 3x menos 4 maior ou igual a menos 6. Ou seja, o x que satisfaz isso também tem que satisfazer isso. Então, aqui eu vou encontrar uma solução, aqui eu vou encontrar uma outra solução e eu vou ter que fazer a interseção dessas soluções. Porque o que for solução para esse também tem que ser solução para esse, porque tem que satisfazer ambas. Então, resolvendo isso daqui, eu tenho x ao quadrado menos 3x, passo 6 para o lado esquerdo, passa como menos 6, com menos 4 fica menos 10, isso é menor ou igual a zero. Então, as raízes daqui vão ser menos 2 e 5.
porque 5 menos 2 dá 3, então fica menos soma. E 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais produto. A parábola dessa função é uma parábola voltada para cima, que passa pelas raízes no eixo x, ou seja, aqui é o menos 2, aqui é o 5, e aqui eu vejo que entre menos 2 e 5 a imagem aqui ó, é negativa, então é negativa a imagem, e a imagem depois do 5 fica positiva, e aqui também é positivo. Como eu quero menor ou igual a zero, eu quero entre menos 2 e 5. Então, aqui eu quero isso daqui, menos 2 e 5. Observando que o menos 2 entra, porque o menos 2 é raiz, se eu jogar aqui vai dar 0, e o 0 me interessa, e o 5 também, pelo mesmo motivo. Então, aqui eu tenho, que eu peguei aqui do menos 2 até o 5. Essa foi a solução para essa desigualdade. Agora, resolvendo essa daqui, eu tenho x² menos 3x, passo 6 para o lado esquerdo como mais 6, 6 menos 4, 2. Quero que isso seja maior ou igual a zero. Então, daqui eu tenho que as raízes vão ser 1 e 2, utilizando menos soma mais produto. 2 mais 1 dá 3, então menos soma, 2 vezes 1, 2 mais produto. Lembrando que a parábola é voltada para cima, passando aqui pelo 1, aqui é o 1 e aqui é o 2. Então, aqui fica negativo e aqui fica positivo. Como eu quero positivo, então significa que eu quero x menor ou igual a 1, né? Porque aqui está o 1, do lado esquerdo do 1 é positivo, e do lado direito do 2 também é positivo. Então, x maior ou igual a 2. Lembrando que eu estou colocando o 2 aqui e o 1 aqui, porque são raízes e o 0 aqui me interessa. Então, agora eu vou fazer a interseção aqui com esse daqui. Então, o que eu tenho aqui? Aqui está 1 e menor ou igual a 1 foi essa solução, e maior ou igual a 2. Então, eu coloco 2 aqui, e eu tenho maior ou igual a 2. Eu vou fazer a interseção dessa solução, que foi para essa daqui, mais essa solução, que é isso daqui. Então, quando eu faço a interseção, eu vou ver o que tem nos dois, em ambos. Então, eu faço esse tracinho aqui, eu vejo que tem ambos, aqui, aqui, e eu observo que, para isso daqui, o que tem em ambos é o x está entre menos 2, menor ou igual a x, até o 1, menor ou igual a 1. E para esse daqui, eu observo que o x é maior ou igual a 2 e o x é menor ou igual a 5. Portanto, essa solução e essa daqui satisfazem ambas. Então, portanto, a minha solução ela é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x está entre menos 2, maior ou igual a menos 2, e menor ou igual a 1, ou o x está entre 2 e 5, ou seja, menor ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Bom, gente, então agora eu tenho aqui 2x menos 3 dividido por 3x menos 1 em módulo maior do que 2. Então, com isso, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu tenho aqui o 2x menos 3 sobre 3x menos 1, ele tem que ser maior do que 2, ou o 2x menos 3 sobre 3x menos 1 tem que ser menor do que menos 2. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Vamos analisar essa primeira. Então, a primeira possibilidade eu tenho aqui 2x menos 3 sobre 3x menos 1. Isso daqui tem que ser estritamente maior do que 2. Um erro muito comum dos alunos é pegar esse 3x menos 1 e passar para o lado direito multiplicando e depois tenta resolver essa desigualdade. Só que o passar, ou seja, está dividindo, passa multiplicando, fazer isso, na verdade, a operação que foi feita foi multiplicar de ambos os lados por 3x menos 1.
Quando eu faço isso, multiplico ambos os lados por 3x menos 1, essa parte aqui eu vou cancelar com esse 3x menos 1, e aqui só vai ficar 2x menos 3, e do outro lado vai ficar 2 que multiplica 3x menos 1. Mas ao fazer isso, ou seja, ao multiplicar de ambos os lados por 3x menos 1, se caso 3x menos 1 é maior do que zero, essa desigualdade permanece, ok. Mas, se o 3x menos 1 ele for um número negativo, quando eu multiplico de ambos os lados por um número negativo, essa desigualdade aqui ela altera. Então, para fazer isso, eu teria que analisar casos onde isso é positivo e onde isso é negativo. E aí fica mais complicado resolver isso. Então, a forma mais simples de fazer isso é pegar esse 2 e passar para o lado esquerdo como menos 2. Aí vai ficar isso menos 2 maior do que zero. Fazer isso, ou seja, passar o 2 para o lado esquerdo, na verdade, a operação que é feita é multiplicar, somar de ambos os lados por menos 2. Então, observem que se eu fizer isso, olha o que acontece. Eu tenho aqui 2x menos 3 sobre 3x menos 1. Eu somo o menos 2. E aqui desse lado, eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou somar o menos 2. Quando eu faço isso, eu tenho 2x menos 3 sobre 3x menos 1. E lembrando aqui, menos 2 com menos 2 dá zero, né? Ou seja, foi equivalente a pegar o 2, passar para o lado esquerdo, trocar o sinal e do outro lado deixar zero. Então, fazer isso equivale a somar de ambos os lados por menos 2. Mas aqui, para fazer essa operação, observe que aqui o denominador vale 1 e aqui o denominador vale 3x menos 1. Então, eu preciso fazer com que esses denominadores fiquem iguais para mim fazer a operação. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui o menos 2, vou multiplicar em cima e embaixo por 3x menos 1. Então, quando eu multiplico em cima e embaixo por 3x menos 1, eu não altero, né, esse valor, e agora eu tenho o mesmo denominador. Tenho que isso tem que ser maior do que zero. Então, fazendo essa continha, eu tenho aqui 2x menos 3. Aqui vai ficar menos 6x. Aqui fica menos 2 com menos 1 dá mais 2. Isso dividido por 3x menos 1. Isso daqui tem que ser estritamente maior do que zero. Então, agora eu vou ter 2x menos 6x dá menos 4x. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Isso dividido por 3x menos 1. E eu quero que isso seja estritamente maior do que zero. Então, para analisar quando isso daqui é estritamente maior do que zero, o que eu faço é analisar cada uma separadamente. Por quê? Eu vou analisar o sinal da de cima e da de baixo. Se o sinal da função de cima for positivo e o sinal da função de baixo também é positivo, então, ok, vai satisfazer, porque na divisão positivo com positivo fica positivo maior do que zero. Mas também satisfaz se a de cima der um número negativo e a de baixo também der negativo, porque na regrinha de sinal, menos com menos também fica mais, ou seja, maior do que zero. Então, por isso, eu tenho que analisar o sinal de cada uma e fazer uma tabelinha de sinais. Esse tipo de exercício aqui já foi feito em vídeos anteriores quando eu trabalho com inequações. Bom, então vamos analisar essa primeira função. Então, aqui eu tenho menos 4x menos 1 e vou igualar a zero. Vou igualar a zero porque eu sei do negativo para o positivo tem que passar pelo zero. Então, achar a raiz dessa função vai ser fundamental para saber quanto que ela passa do negativo para o positivo. Então, daqui eu tenho que menos 1 é igual a 4x. Então, x vale menos 1/4. E agora, a partir desse menos 1/4, que eu vou avaliar o sinal.
Então, se eu pegar, por exemplo, um valor menor que menos 1/4, por exemplo, menos 2. Menos 2 está do lado esquerdo do menos 1/4. Se eu jogar aqui, fica menos 4 vezes menos 2, que vai dar 8. 8 menos 1, 7. Então, estou vendo que fica positivo. Uma maneira também de enxergar que é positivo ou negativo, eu já falei sobre função afim. Então, se vocês puderem, caso vocês não estejam entendendo essa análise de sinal, dê uma olhada na parte onde eu falo de função afim, falo de equação de reta. Então, isso daqui ficaria mais claro para vocês, tá? Vocês olharem isso daqui geometricamente. Então, isso daqui já foi feito em vídeos anteriores. Mas então, continuando, se eu jogo do lado direito um número do lado direito do menos 1/4 fica positivo. E se eu jogar um número, perdão, do lado esquerdo do menos 1/4 fica positivo. E se eu jogar um número do lado direito do menos 1/4, por exemplo, 0, eu vou observar que vai ficar negativo. Então, eu tenho essa análise de sinal. Se eu for fazer a mesma coisa para o 3x menos 1, vou igualar a 0. 3x menos 1 eu igualo a 0. Com isso, eu concluo que o x vai ser igual a 1/3. Então, a partir do 1/3 que eu vou avaliar o sinal. E aí, se eu jogar valores menores que 1/3, por exemplo, 0, eu vou observar que aqui vai dar negativo, né? Porque 3 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Então, fica negativo. Se eu jogar valores do lado direito do 1/3, por exemplo, o número 1, do lado direito do 1/3, eu observo que eu vou ter 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, ou seja, fica positivo. Então, vamos montar a nossa tabelinha de sinais. Vamos colocar as raízes em ordem. Então, primeiro vamos colocar o menos 1/4, depois 1/3. E aqui vamos montar a nossa tabelinha de sinais. Então, aqui... Pronto. O que deu raiz menos 1/4 foi menos 4x menos 1. E aqui eu observo que do lado esquerdo do menos 1/4 foi positivo e do lado direito do menos 1/4 foi negativo. Agora, o que deu raiz 1/3 foi a função 3x menos 1. E eu observo que do lado esquerdo do menos 1/3 foi negativo e do lado direito do 1/3 foi positivo. E agora, isso daqui significa que essa de cima está dando negativo e essa de baixo está dando positivo. Negativo com positivo fica negativo. Isso daqui simboliza que tanto a de cima quanto a de baixo deram negativos. Então, na divisão, negativo com negativo fica positivo e aqui negativo. Como eu quero maior do que zero, eu quero isso daqui, ó. Eu quero esse valor, positivo. Então, com isso, eu tenho que o x vai estar entre menos 1/4, ou seja, o x é maior do que isso, e x é menor do que 1/3. Lembrando que eu não quero menos 1/4, porque se eu jogar o menos 1/4 aqui, vai zerar isso, mas eu não quero zero, eu quero estritamente maior do que zero. Então, por isso que não entra o menos 1/4. E 1/3 não pode entrar porque zero o denominador, e lembrando, nunca posso zerar o denominador. Agora vamos analisar esse caso. Então, esse caso aqui é a mesma coisa, vou fazer a mesma operação que eu fiz para esse. Então, eu vou ter aqui 2x menos 3, passo 2 para o lado esquerdo como mais 2, e aqui eu tenho 3x menos 1. Lembrando que para fazer essa conta, como aqui tem o denominador 1, eu tenho que fazer com que fique o mesmo denominador. Então, por isso que eu multiplico em cima e embaixo por 3x menos 1. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 3x menos 1. Quando eu faço isso, eu não altero esse número, mas agora eu tenho o mesmo denominador e eu posso fazer a conta. Então, fazendo a continha, eu vou ter 2x menos 3, e aqui vai ficar mais 6x, menos 2, e isso dividido por 3x menos 1. Eu quero que isso seja estritamente menor do que zero. Então, agora, fazendo essa continha, vai me dar 8x
menos 3 menos 2 menos 5 sobre 3x menos 1. Quero que isso seja menor do que zero. Eu vou fazer a análise dessa função e dessa eu nem preciso, porque a análise dessa função já está feita aqui embaixo. Ó. Então é só repetir. Então, fazendo a análise só dessa função. Então, eu tenho aqui que o 8x menos 5, ele vai zerar em x igual a 5 oitavos. E fazendo a análise a partir dos 5 oitavos, se eu colocar um número do lado esquerdo dos 5 oitavos, por exemplo, x igual a 0, eu vejo que isso dá um número negativo. Então, eu vejo que aqui é negativo. Se eu colocar um número maior do que 5 oitavos, por exemplo, 1 está do lado direito, e eu jogo 8 vezes 1 dá 8, 8 menos 5 dá 3. Então, eu vejo que aqui fica positivo. Então, usando essa regrinha do sinal do 3x menos 1, que já está pronta aqui, vamos colocar as raízes em ordem. Então, eu tenho o seguinte, que a primeira raiz é 1/3, e a segunda raiz vai ser 5 oitavos. Só uma observação, muitas das vezes os alunos ficam com dificuldade de saber quem é o maior e quem é o menor nesse tipo de número, por exemplo, 1/3 e 5 oitavos. Então, se não tiver calculadora, muitas vezes os alunos ficam perdidos. E para saber isso é bem simples. Basta eu fazer com que esse denominador e esse denominador fiquem iguais para saber quem é o maior e quem é o menor. Então, para fazer com que esses denominadores fiquem iguais, então no caso do 1/3, eu faço o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse 8 aqui. Ó. Então, multiplico em cima e embaixo pelo 8. Eu não alterei 1/3. Os 5 oitavos, eu vou pegar o 3 e multiplicar em cima e embaixo. Então, eu vou ter que os 5 oitavos multiplica por 3 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, aqui eu vou ter 8 sobre 24 e aqui eu vou ter 15 sobre 24. E agora está fácil saber quem é o maior e quem é o menor. Aqui eu tenho o mesmo denominador e eu estou vendo que o 15 é maior do que o 8. Logo, o 5 oitavos é maior do que 1/3. Então, por isso que essa ordem aqui está correta. Então, agora vamos montar a nossa tabelinha. Então, quem deu raiz 1/3 foi 3x menos 1. Foi essa função que deu raiz 1/3. E aqui, observando aqui a análise do sinal, do lado esquerdo do 1/3 é negativo e do lado direito fica positivo. Agora, em relação a 8x menos 5, eu observo que do lado esquerdo do 5 oitavos foi negativo e do lado direito do 5 oitavos foi positivo. Então, agora sim, se a de cima der positivo e a de baixo também der positivo, como eu estou fazendo uma divisão, mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais. Nesse caso daqui, eu quero os valores que são menores do que zero, ou seja, eu quero isso daqui. Ó. Então, portanto, nesse caso, eu tenho que a solução dessa desigualdade vai ser x maior do que 1/3 e x menor do que 5 oitavos. Ou seja, eu quero isso e isso daqui como solução. Então, eu posso dizer que a minha solução é o x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior do que menos 1/4 e menor do que 1/3, ou o x é maior do que 1/3 e menor do que 5 oitavos. Mas observe o seguinte, do menos 1/4 até os 5 oitavos, eu só excluí o 1/3, porque o resto eu tenho todos os números. Então, eu poderia escrever também dessa forma, ó, um x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x está entre menos 1/4, x é maior que menos 1/4, e o x é menor do que 5 oitavos, e tem que ser diferente de 1/3. Observe que é a mesma coisa, só que eu escrevi de uma outra forma.
Agora, a nossa próxima função é x mais 1 dividido por 2x menos 1 em módulo. Isso tudo é menor ou igual a 2. Então, daqui eu tenho que o x mais 1 sobre 2x menos 1. Isso tem que ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2. Então, observe que essa fração aqui, polinomial, ela tem que satisfazer ambos os casos, ambas as desigualdades ao mesmo tempo. Então, com isso, eu vou ter o seguinte, eu tenho que o x mais 1 dividido por 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a 2 e o x mais 1 dividido por 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, o mesmo x que satisfaz essa desigualdade tem que ser o mesmo que satisfaz essa desigualdade. Então, para resolver isso, eu vou fazer isso daqui achar a solução, esse daqui eu vou achar a solução e vou fazer a interseção das soluções, porque o x tem que satisfazer ambas as desigualdades. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter x mais 1 sobre 2x menos 1 menos 2. Já vou multiplicar em cima e embaixo por 2x mais 1, menos 1, que eu sei que eu vou ter que fazer essa operação. Aqui eu passei o 2 para o lado esquerdo como menos 2, então aqui ficou menor ou igual a 0. Então, fazendo essa conta, aqui eu tenho x mais 1 menos 4x mais 2 dividido por 2x menos 1. Isso menor ou igual a 0. Então, daqui, fazendo a continha, eu tenho x menos 4x é menos 3x. Aqui eu tenho 1 mais 2 é 3. Dividido por 2x menos 1. E eu quero que seja menor ou igual a 0. Então, vou analisar o sinal de cada uma. Então, analisando o sinal do de cima, eu vou ter menos 3x mais 3. Vou querer saber quando que isso dá 0. Então, isso daqui vai dar 0 em x igual a 1. Então, em x igual a 1, é que vai zerar isso daqui. Então, agora eu vou jogar valores do lado esquerdo do 1, por exemplo, 0. Quando eu jogo aqui, eu vejo que dá positivo. Vamos jogar valores do lado direito do 1, ou seja, número 2. Se eu pegar menos 3 vezes 2, dá menos 6 mais 3, menos 3, então fica negativo. Agora vamos avaliar o 2x menos 1. 2x menos 1, ele zera quando x igual a 1 meio. Então, no 1 meio, eu observo que se eu jogar valores do lado esquerdo do 1 meio, por exemplo, 0, aqui fica negativo. Se eu jogar valores do lado direito do 1 meio, por exemplo, número 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, fica positivo. Então, vamos montar a nossa tabelinha de sinal. Vamos colocar em ordem. Então, aqui eu tenho o 1, aqui aqui o 1 meio, depois o 1. E vamos montar nossa tabelinha colocando isso daqui em ordem. Então, o que deu raiz 1 meio foi 2x menos 1. E aqui eu vejo que do lado esquerdo do 1 meio foi negativo e do lado direito foi positivo. O que deu raiz 1 foi a função menos 3x mais 3. Menos 3x mais 3. Então, eu vejo que do lado esquerdo do 1 foi positivo e do lado direito negativo. E agora, fazendo a tabelinha de sinais, né?
mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com mais é menos, e eu quero menor ou igual a zero. Como eu quero menor ou igual a zero, então eu vou querer o x estritamente menor do que 1/2. Por que estritamente menor do que 1/2? Porque 1/2 ele zera o denominador e eu não posso zerar o denominador. Então eu sei que 1/2 ele vai ser descartado. Posso até colocar um ezinho aqui, ó, com esse tracinho aqui para dizer que não existe no 1/2. E depois eu vou querer o x, né? Então aqui isso, ou o x maior ou igual a 1. Por que igual a 1? Porque se eu jogar um 1 aqui, ele vai zerar isso, e o zero eu quero, porque está menor ou igual a zero. Então, por isso que o igual a 1 aqui vai entrar. Bom, feito essa análise, ou seja, o que eu concluí com essa análise? Que eu tenho que, se eu colocar aqui 1/2, eu vou querer daqui para cá. E se eu colocar 1, perdão, aqui é a bolinha aberta, aqui é a bolinha aberta para dizer que não entra o 1/2, e aqui a bolinha fechada, e tem isso daqui. Então essa foi a análise dessa solução. Lembrando que eu vou querer a interseção. Então agora vamos fazer essa. Então essa daqui eu vou ter x mais 1, passo 2 para o outro lado como mais 2, já vou multiplicar em cima e embaixo por 2x menos 1 aqui. Fazendo isso, eu consigo ter o mesmo denominador, logo eu consigo fazer essa conta, e isso daqui vai ficar maior ou igual a zero. Então, fazendo essa continha, eu tenho aqui x mais 1. Aqui vai ficar 4x menos 2. Isso dividido por 2x menos 1, e eu quero que seja maior ou igual a zero. Então, fazendo a continha, eu tenho 5x, mais 1 com menos 2 dá menos 1, e embaixo vai ficar 2x menos 1, e eu quero que seja maior ou igual a zero. Então, vou avaliar o sinal de cada uma, lembrando que essa parte de baixo aqui, ou seja, a parte do 2x menos 1, já foi analisado aqui o sinal. Então, basta analisar o sinal da parte de cima. Então, eu tenho aqui que o 5x menos 1 vai zerar quando x for igual a 1/5. Então, a partir da raiz que eu vou analisar o sinal. Então, eu tenho que do lado esquerdo do 1/5, por exemplo, se eu jogar um 0 aqui, eu vou observar que isso fica negativo. Do lado direito do 1/5, por exemplo, número 1, se eu jogo aqui, vai ficar 5 vezes 1, 5, menos 1 dá 4, ou seja, fica positivo. Então, agora vamos analisar, fazer a regrinha de sinal. Então, eu vou ter 1/5, depois o 1/2. Então, aqui vamos fazer a nossa regrinha. Aqui. Então, o que deu raiz 1/5 foi 5x menos 1. Do lado esquerdo do 1/5 foi negativo, do lado direito foi positivo. No 1/2 já está feita a análise aqui, do lado esquerdo do 1/2 é negativo, e a função que deu raiz 1/2 foi 2x menos 1. Então, do lado esquerdo negativo e do lado direito positivo. Então, mais com mais dá mais com menos é menos com menos é mais. Como eu quero maior ou igual a zero, então eu vou querer isso daqui ou isso daqui. Lembrando que em x igual a 1/2 eu não tenho, porque vai zerar o denominador. Então vou colocar o ezinho aqui só para simbolizar que no 1/2 eu não quero. Então com isso eu tenho que o x ele tem que ser menor ou igual a 1/5,
eu coloco igual a 1/5, porque se eu jogar 1/5 aqui vai zerar, e o zero aqui me interessa, porque eu tenho maior ou igual a zero, ou o x estritamente maior do que 1/2. Então, agora, o que eu vou fazer é a interseção. Então, aqui, né, tem que fazer a interseção, está aqui 1/5, 1/5, tem que ser menor ou igual a 1/5, menor ou igual a 1/5, e depois tem que ser maior do que 1/2. Então, aqui 1/2, e aqui vai ter que ser maior do que 1/2. Então, eu vou fazer a interseção de ambos. Então, quando eu faço a interseção de ambos, eu observo que vai pegar aqui e vai pegar aqui, ó, né? Ou seja, na interseção, eu estou vendo que o que satisfaz a interseção é x menor ou igual a 1/5, está satisfazendo, e aqui é o número 1. Então, eu tenho que x maior ou igual a 1 também satisfaz. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é menor ou igual a 1/5, ou x maior ou igual a 1. Agora nós vamos resolver a inequação módulo de x menos 2, isso em módulo, maior do que 1. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que o módulo de x menos 2, ele é maior do que 1, ou o módulo de x menos 2 é estritamente menor do que menos 1. Então, eu vou resolver cada uma dessas. Então, aqui eu tenho que o módulo de x menos 2 é maior do que 1, ou seja, o módulo de x é maior do que, passa o menos 2 para o outro lado, fica maior do que 3. Então, com isso, eu tenho como solução que o x é estritamente menor que menos 3, ou o x é maior do que 3. Agora, vamos ver para esse caso aqui. Então, para esse caso, eu tenho módulo de x, vou passar o 2 para o outro lado, o menos 2 para o outro lado, então vai ficar com 2 menos 1, que é 1. Então, módulo de x menor do que 1. Então, portanto, aqui eu tenho que o x ele vai ser maior que menos 1 e menor do que 1. Então, portanto, as minhas soluções aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é menor que menos 3, ou o x vai estar entre menos 1 e 1, x maior que menos 1 e menor que 1, ou o x estritamente maior do que 3. Então, agora a próxima função de desigualdade a ser resolvida é módulo de 2x mais 1, isso em módulo menos 3, tudo isso em módulo maior ou igual a 2. Então, daqui eu tenho que o módulo de 2x mais 1 menos 3, isso tem que ser maior ou igual a 2, ou o módulo de 2x mais 1 menos 3 tem que ser menor ou igual a menos 2. Então, vou resolver cada um desses casos. Então, no primeiro aqui, eu tenho módulo de 2x mais 1, passando menos 3 para o outro lado, eu vou ter, isso é maior ou igual, aí vai ficar 3 mais 2, que é 5. Então, resolvendo esse daqui, eu vou ter que o 2x mais 1
é maior ou igual a 5, ou o 2x mais 1 é menor ou igual a menos 5. Então, resolvendo esse caso, eu tenho 2x maior ou igual, passo 1 para o outro lado, vai ficar 5 menos 1, 4, ou agora divido tudo por 2, como 2 é positivo, não vai alterar essa desigualdade. X maior ou igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. E aqui eu tenho que 2x, passo 1 para o outro lado, vai ficar como menos 1, menos 5, menos 6. Então, é menor ou igual a menos 6. E daqui eu concluo que x menor ou igual a menos 6 sobre 2, que é menos 3. Agora, vamos resolver essa daqui. Então, essa daqui, resolvendo, eu tenho que o módulo de 2x mais 1 tem que ser menor ou igual. Passo 3 para o outro lado, vai ficar como 3. 3 menos 2, 1. Então, isso daqui implica que o 2x mais 1 tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, agora eu vou somar menos 1 de ambos os lados. Então, eu vou ter, somando menos 1 aqui, 2x mais 1, vou somar menos 1 aqui também, e aqui vou somar o menos 1. Então, não altera a desigualdade se eu somo o mesmo número. Então, aqui fica menos 2, menor ou igual, esse vai com esse, vai ficar 2x, menor ou igual a 0. Dá para dividir tudo por 2. Como 2 é positivo, eu não vou alterar a ordem. Então, aqui vai ficar menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 0. Ou seja, as minhas soluções nesse caso vão ser x pertencente aos reais, onde eu tenho x menor ou igual a menos 3, ou o x variando entre menos 1 e 0, né? Ou seja, x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 0, ou x maior ou igual a 2. Então, essas são as minhas soluções. Bom, gente, então agora a próxima inequação eu tenho em módulo de 2x menos 1 menos 4, fecha o módulo, isso menor ou igual a 3. Então, daqui eu tenho que módulo de 2x menos 1 menos 4, isso é menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 3. Então, eu tenho que, essa do meio tem que satisfazer ao mesmo tempo, ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 3. Então, daqui eu tenho que 2x, módulo de 2x, menos 1, menos 4, tem que ser menor ou igual a 3, e esse e, lembrando, representa a interseção, módulo de 2x, menos 1, menos 4, maior ou igual a menos 3. Então, vamos resolver essa daqui. Então, essa daqui eu vou passar o menos 4 para o outro lado, passa como mais 4. Então, 4 mais 3, 7. Então, eu vou ter que módulo de 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a 7. Com isso, eu concluo aqui que o 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a 7 e maior ou igual a menos 7. Vou somar 1 de ambos os lados, então vou ter menos 7 mais 1. Aqui eu vou ter 2x menos 1 mais 1. E aqui eu vou ter menor ou igual a 7 mais 1. Quando eu faço isso, aqui vai ficar menos 6, menor ou igual a 2x, esse dá para simplificar com esse, e menor ou igual a 8. Posso dividir tudo por 2, divido por 2, divido por 2, divido por 2. Então, aqui vai ficar menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Ok, então achei essa solução. Lembrando que essa solução eu vou fazer interseção com essa daqui. Então, agora fazendo essa daqui, eu tenho
passo 4 para o outro lado, vai ficar 4 menos 3, que é 1. Então, eu vou ter que módulo de 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a 1. Então, daqui eu concluo que eu tenho que o 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a 1, ou o 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a menos 1. Então, vou fazer essa daqui, eu vou ter 2x, passo 1 para o outro lado, vai ficar maior ou igual a 2. Então, eu tenho que x é maior ou igual a 1. E aqui eu tenho 2x, dá para simplificar esse 1 com esse 1, então eu vou ter 2x menor ou igual a 0, ou seja, x menor ou igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 0, entre o 0, né? E menor ou igual a 0, esse daqui. Maior ou igual a 1, então entro o 1 aqui, e maior ou igual a 1. Mas eu tenho que fazer a interseção com esse daqui, que pega menos 3 e vai até o 4. Então, aqui continua, aqui vai até o 4. Então, vou fazer a interseção, né? Então, fazendo a interseção, eu vejo que o x está pegando isso daqui, né? Ou seja, essa parte aqui está pegando x, ou seja, o x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 0. Então, isso daqui é uma solução. E a outra solução, fazendo essa interseção, eu tenho aqui o meu 1, então o x ele é maior ou igual a 1, e o x tem que ser menor ou igual a 4. Então, portanto, a minha solução é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 0, ou o x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Bom, gente, então a nossa próxima equação é módulo de x menos 1, x menos 1 em módulo, menos 3x mais 7 menor ou igual a 0. Agora eu estou resolvendo o exercício A274, letra A. Então, vamos ver a definição do módulo, que é o seguinte: o módulo de x menos 1, ele vai ser o próprio x menos 1, se x menos 1 maior ou igual a 0. Ou vai ser o menos o x menos 1, se x menos 1 menor do que 0. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que eu dizer que o módulo de x menos 1 ele é o x menos 1 se o x é maior ou igual a 1 e ele vale menos x mais 1 se o x é menor do que 1. Então, vamos colocar o 1 aqui e, a partir desse 1, vamos avaliar quando o módulo de x menos 1 é x menos 1 ou menos x mais 1. Então, vamos analisar do lado esquerdo do 1, ou seja, para x menor do que o 1. Então, para x menor do que o 1, eu tenho que o meu módulo vale menos x mais 1. Então, isso menos 3x mais 7, eu quero que seja menor ou igual a 0. Então, aqui eu tenho menos 4x, aqui vai ficar mais 8, menor ou igual a 0. Agora, eu vou pegar o menos 4x e passar para o outro lado, então eu vou ter 8 menor ou igual a 4x. Quando eu passo 4x para esse lado, eu troco o sinal. E com isso, eu posso dividir ambos por 4. E eu vou ter que o meu x ele é maior ou igual a 8 sobre 4, 2. Ou seja, o x ele é maior ou igual a 2. Só que não satisfaz a minha condição, porque aqui eu estou considerando que o x é menor do que 1. Logo, esse daqui não faz sentido, eu desconsidero. Agora, vamos no caso em que eu tenho que o meu x é
maior ou igual a 1. Então, quando eu tenho x maior ou igual a 1, eu tenho que meu módulo vale x menos 1. Aqui vai ficar menos 3x mais 7, e isso tem que ser menor ou igual a 0. Então, daqui eu tenho que menos 2x, menos 1 mais 7 dá mais 6. Isso menor ou igual a 0. Vou pegar o menos 2x e passar para cá. Então, vou ter 6 menor ou igual, passo menos 2x, mudo o sinal, vai ficar 2x. Divido ambos por 2, então eu vou ter que aqui é 3, então x vai ser maior ou igual a 3. Ok, x maior ou igual a 3 está nesse intervalo de 1 até infinito. Então, portanto, fazendo a interseção do maior ou igual a 1 com maior ou igual a 3, essa interseção aqui eu tenho que a solução é x maior ou igual a 3. Então, portanto, a minha solução ela é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior ou igual a 3. Bom, gente, então, no nosso próximo vídeo eu tenho 2x mais 1 em módulo, mais 4 menos 3x maior que 0. Então, eu tenho que a minha função modular, 2x mais 1, isso daqui é o próprio 2x mais 1, se eu tenho que 2x mais 1 é maior ou igual a 0. Mas isso daqui equivale a dizer que o 2x é maior ou igual a menos 1, ou seja, que o x ele é maior ou igual a menos 1/2. E aqui vai valer menos o 2x mais 1 se o 2x mais 1 é menor do que 0, ou seja, que o x é menor do que menos 1/2. Então, com isso, eu tenho que a minha função modular, 2x mais 1, ela é igual a 2x mais 1 se o x é maior ou igual a menos meio, e ela vai valer menos 2x menos 1, trocando o sinal de tudo aqui, se o x é menor que menos 1 sobre 2. Então, eu tenho que menos 1/2 é o que muda a minha função modular, né? Então, vamos colocar esse marco aqui de menos 1/2, vamos analisar do lado esquerdo do menos 1/2 e do lado direito. Então, do lado esquerdo, eu tenho que a minha função modular, ela vale menos 2x menos 1. Então, aqui eu tenho menos 2x menos 1, mais 4 menos 3x, e isso é maior do que 0. Então, aqui eu tenho que menos 5x, menos 1 mais 4 mais 3, isso é maior do que 0. Passando menos 5x para cá, para o lado direito, troco o sinal. Então, eu vou ter 3 é maior que 5x. Ou seja, o x ele é menor do que 3/5. Bom, 3/5 está aqui, ó, do lado direito do menos 1/2. Então, se eu for fazer a interseção, eu tenho que aqui está o menor, né, a bolinha aberta aqui, menor que 3/5, e aqui eu tenho que é menor que menos meio. Quando eu faço a interseção dos dois, eu vou obter que o x é menor que menos 1/2. Então, desse lado aqui, eu tenho essa solução. X menor que menos 1/2 é solução. Agora, vamos para o lado direito do menos 1/2, ou seja, maior ou igual a menos 1/2. Então, a minha função modular vale 2x mais 1. Então, eu tenho 2x mais 1, mais 4, menos 3x, maior que 0. Então, aqui eu tenho menos x mais 5, maior que 0. E aí, passando x
para o lado direito, trocando o sinal, vou ter 5 maior que x. Bom, então como x é menor que 5, então vamos fazer a interseção. Eu tenho aqui que o x é maior do que 1 meio, né? E aqui eu tenho que o x é menor do que 5. A linha aberta aqui menor do que 5. Se eu faço a interseção disso, eu vou ter aqui essa bolinha aberta aqui, e eu vou ter menor ou igual a 1 meio, então, maior ou igual a 1 meio, então vai entrar aqui. Então, eu tenho que o meu x, ele é maior ou igual a esse menos 1 meio e menor do que o 5. Então, a minha solução aqui é o seguinte, vai ser o x menor que menos 1 meio, ou o x entre menos 1 meio, menor ou igual, o x maior ou igual a menos 1 meio e menor do que 5. Mas observe que isso daqui, né, ou seja, eu estou falando que o x é menor que menos 1 meio e maior ou igual a menos 1 meio, então equivale a dizer que o x, na verdade, ele é menor do que 5. Porque, né, eu estou dizendo, ó, menor do que menos 1 meio. Aí está aqui, parou aqui. Tá, o menos 1 meio. Aí depois vai pegar o menos 1 meio. Ó, pega o menos 1 meio. Pega isso daqui, então fecha a bolinha que vai pegar o menos 1 meio. E vai até o 5 e aberto no 5. Ou seja, isso equivale a dizer que o x é menor do que 5. Então, portanto, a minha solução é x pertencente aos reais, onde o x é menor do que 5. Então, agora vamos resolver 3x menos 2 em módulo mais 2x menos 3 menor ou igual a zero. Então, daqui eu tenho que o 3x menos 2, isso vai dar o próprio 3x menos 2, se o 3x menos 2 maior ou igual a zero. Mas isso daqui é a mesma coisa que dizer que o 3x maior ou igual a 2, ou seja, o x é maior ou igual a 2/3. E aqui eu tenho que vai valer menos o 3x menos 2, se o 3x menos 2 for menor do que zero. Então, isso implica, né, que o x é menor que 2/3. Bom, mas então, reescrevendo, eu tenho que 3x menos 2, isso é igual a 3x menos 2, se o x é maior ou igual a 2/3, e aqui ele vai valer menos 3x, menos com menos mais 2, se o x é menor que 2/3. Ok, então agora eu tenho que 2/3 aqui vai ser o nosso marco de divisão. E aqui vamos avaliar do lado esquerdo do 2/3. Então, para x menor que 2/3, eu tenho que a minha função ela vale menos 3x mais 2, minha função modular. E aqui eu tenho mais 2x menos 3. E eu quero que isso seja menor ou igual a zero. Então, aqui eu vou ter que vai dar menos x. Aqui 2 com menos 3 vai dar menos 1. Menor ou igual a zero. Passo o x para o outro lado, vou ter menos 1. E eu tenho que o x é maior ou igual a menos 1. Então, fazendo a interseção, eu tenho aqui o menos 1. E o x é maior ou igual a menos 1. Mas aqui eu tenho que ele tem que ser menor do que 2/3. Então, se eu fizer a interseção desses dois, eu vou ter que o x ele vai ser maior ou igual a menos 1 e menor que 2/3. Agora vamos para valores maiores ou iguais a 2/3. Então, maior ou igual a 2/3, eu tenho que meu módulo vale 3x menos 2. Então, eu tenho 3x menos 2 mais
2x menos 3 menor ou igual a 0. Então, eu tenho aqui 5x menos 5 menor ou igual a 0, ou seja, 5x menor ou igual a 5 e x menor ou igual a 1. Então, daqui eu tenho que o x é menor ou igual a 1, então ele vem aqui, e ao mesmo tempo, esse daqui eu considerei como x maior ou igual a 2/3. Então, fazendo a interseção, eu tenho que o x vai ser maior ou igual a 2/3, e o x vai ter que ser menor do que o 1, entrando 1, menor ou igual a 1. Agora, se eu olho para esse, que vai de x maior ou igual a menos 1, menor que 2/3, e depois pego 2/3 até o menor ou igual a 1, então isso equivale a dizer que o x está variando entre menos 1, menor ou igual, até menor ou igual a 1. Então, se eu unir essas duas coisas, porque essa é uma solução, essa é outra solução, mas se eu pegar essas duas, isso equivale a dizer isso daqui. Ou seja, a minha solução é x pertencente aos reais, tal que x está maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Bom, gente, então vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui o vídeo.